Bom, pessoal, boa tarde. É uma alegria muito grande voltar a essa casa. Essa casa tem uma energia muito boa e dá muita felicidade estar aqui. Então, é muito prazer que a gente volta aqui para torturar vocês um pouco. Eu trouxe a apresentação errada. Muito bom. Bom, vai ser do jeito que é, porque vocês, a apresentação na verdade é a mesma, tá? Só que tem, essa aqui é a do Bezerra de Menezes, não é do Capete. Então vocês me desculpem, né? Vocês já vão poder exercitar o perdão agora. E não precisa me agradecer. Então, nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre Paulo em mim. Acho que muita coisa do que eu ia falar sobre Paulo já foi dito, né? E talvez fosse mais adequado falar sobre Saulo em mim. Entendeu? Quem nunca leu Paulo Estevão, por favor? Olha, dizem que a vida começa aos 50. Não, a vida começa depois de Paulo Estevão. Tá? Então eu recomendo assim, eu sugiro que seja uma das... bom, a gente pode baixar o PDF sem fazer pirataria, tá? Não precisa nem comprar o livro. É um livro que eu recomendaria, mais do que sugeriria, eu recomendaria. Eu gostaria de começar essa reflexão hoje fazendo uma breve oração. Por que uma breve oração? Porque me ajuda a me sintonizar. Eu gostaria de pedir, né, que todo mundo fizesse mentalmente, me acompanhasse. E vamos começar, né? Louvado seja Deus, Senhor infinito de misericórdia, Senhor infinito de bondade. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus, pedimos que Ele nos aconchegue o seu pão amoroso e que nos embale, reconfortando nossas almas. Que o amor de Deus inunde os nossos corações e que possamos transbordar esse amor, irradiando em todas as direções, em especial nos nossos bares e nos nossos círculos sagrados. Paulo em mim. Por que Paulo em mim? Bom, a maior parte, né, faz sentido, já foi dito. Eu passei por muitas coisas na vida, como todo mundo, né? Não sou especial por causa disso. E eu vinha, né, estudando, eu posso dizer que eu tento ser espírita há mais ou menos uns 2 anos. Aí eu vinha estudando as coisas, né, as publicações, as obras básicas, vinha estudando André Luiz, e sempre me falavam do Paulo Estevão, e eu nunca entendia porquê. Até que um dia o Paulo Estevão apareceu na minha frente, eu abri e não consegui parar de ler. 374 páginas, se vocês me conhecessem um pouco mais, vocês teriam que ser no milagre, aprender no milagre, com Alexandre. Então, esse livro, eu diria que ele transformou a minha vida. Eu me transformei através desse livro. Eu não me transformei, eu comecei a me transformar, eu quis me transformar a partir desse livro. E por causa disso, eu gostaria de compartilhar essa reflexão. Isso aqui não é uma palestra, é uma reflexão. Eu vou falar do meu assunto predileto, Você conhece? E por gentileza, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que não soe bem, ou se eu falar alguma bobagem, não espere até o final para falar ou para sugerir, interrompe, a gente vai fazendo uma reflexão coletiva, que acho que é o mais apropriado, tá? Bom, sempre que eu faço uma apresentação, eu gosto de fazer uma pequena divulgação de uma instituição de caridade. Eu tenho repetido nas últimas apresentações, nas últimas reflexões que a gente faz, a mesma instituição. E essa instituição, eu acho que a maioria do pessoal aqui conhece Alberto Almeida. Quem não conhece Alberto Almeida? Tá, então o Alberto Almeida é um apresentador, um palestrante muito conhecido, e eu não vou te falar da parte profissional dele, mas ele é figura pública de uma instituição em Belém chamada... Tem áudio? Tem áudio? Não, mas eu queria... Saiu aqui não estou conseguindo perder aqui a conexão. Deixa eu ver se sai aqui no controle. Eu queria sair. Se
Tem alguém, por favor, conectado no Wi-Fi? Pode desconectar, por favor? Isso tá no... Infelizmente não. Bom, então vamos lendo, né? A instituição, o Alberto Almeida ele é a face pública de uma instituição chamada o Jardim das Oliveiras, né? E eles fazem um trabalho de assistência a famílias carentes em Belém do Pará. Eu não sei se quem aqui já foi a Belém do Pará, é uma capital do Brasil, sim, mas é uma cidade muito pobre. Então, eles fazem um trabalho muito bacana lá, e eu vou falar disso depois. E eu gosto de fazer divulgação porque a gente sempre pode contribuir de alguma forma. Eu não tenho ações, eles não me pagam para fazer divulgação deles, é uma coisa que eu faço assim com muito gosto. Eu admiro muito o trabalho deles. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, porque sem áudio não vai ajudar nada. E eles têm uma ferramenta chamada Jardineiro Net, que é um portal na internet, e eles usam esse portal para ajudar a manter a instituição. Então tem uma série de trabalhos lá, né, tem assuntos, né, publicações, apresentações sobre doutrina espírita, psicologia transpessoal, vai ter mais um pouquinho. Então, eu acho que é um trabalho que é tão bonito que eu me sinto na obrigação de divulgar, não que alguém tenha a obrigação de contribuir com isso, mas para conhecer pelo menos, para saber que existe. Vai lá, vê que existe, faz uma experiência, vê alguma coisa. E sempre tem alguma coisa que a gente pode se beneficiar, né? Essa é a minha opinião acerca disso. Então tem aí a realidade do Brasil que a gente conhece, né? Seria melhor com áudio, gente, eu juro. Mas dá para ter uma ideia do alcance das atividades que exercidas lá. E da infraestrutura, né? As partes externas, como não são luxuosas, como são simples, né? Então, é jardineironet.com. Só não digam ao Alberto Almeida que eu não gosto de açaí, por favor. E agora, o melhor de tudo é que custa menos 4 euros por mês. Então, quer dizer, nem pesa a nossa meta. Mas vamos lá. Bom, para quem não leu o Paulo Estevam, para quem nunca viu o Paulo Estevam, essa é a capa do livro. Então, como eu estava falando, eu estava seguindo a minha vida e de repente caiu esse tijolo na minha cabeça. Então, assim, é bastante pesado, tem muita informação e muita história. Esse livro ele tem uma frase que para mim define a vida de Paulo. E essa frase para mim é o que me motiva a estar aqui nesse momento tentando fazer essa reflexão. E é quando ainda Saulo, né, chega na entrada de Damasco, Jesus aparece para ele cai do cavalo, né, aquela luz imensa, os companheiros dele não veem. Caiu do camelo. Tá bom. Ele caiu ao solo. Não tinha cavalo. Caiu ao solo. Caiu no solo. Jesus apareceu para ele. Pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até aquele momento, por uma questão também ligada à vaidade e ao orgulho de Saulo, foi iniciada, capitaneada por ele, um processo de perseguição aos cristãos em Jerusalém. Alguém sabe disso? Alguém não sabe disso, aliás? Já foi explicado, foi comentado aqui mais ou menos, né? Então, muita gente foi perseguida, torturada, né? Desencarnou, por causa de um momento na história desse espírito, Saulo de Tarso. Então, e ele não aceitava a existência de Jesus, do carpinteiro, né? Aí Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta assim: quem é você? Eu sou Jesus. Aí deve ter passado na cabeça dele assim, né? Gente do céu, o cara existe. O que eu fiz? Né? Quanta coisa eu não causei
para negar, porque eu neguei a existência de Jesus sem ser um carpinteiro. Aí o que acontece? Ele fica no canto, começa a chorar, se debater. Não, me desculpa, não faz nada disso. Ele vira para Jesus: o que quereis que eu faça? Ou seja, a atitude dele é: bom, o que passou eu não posso mudar. O que eu posso mudar daqui para diante? O que eu faço? E Jesus dá as instruções para ele, e ele entra em Damasco, e aí a coisa continua. Por gentileza, leia Paulo Estevão, quem não leu. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma parte, um capítulo que fala dos escravos. Quem nunca viu, nunca leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Também há um ano atrás também não tinha. Hoje está ali e gostei muito. Né? Tem muito ensinamento, muita informação valiosa e também mexeu comigo. Então, no capítulo que fala sobre os escravos, Humberto de Campos relata que Jesus disse a Ismael: a sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem. E que todo determinismo nosso Pai deve assinalar-se pelo amar o próximo como nós mesmos. Tem duas questões aqui muito importantes para mim. Primeiro, a evolução se processa pela prática do bem. A gente tem assim, a gente é auto-obsidiado, né, com essa questão da reforma íntima. Né? Você tem que ser menos egoísta, você tem que ser menos orgulhoso. Como é que a gente consegue ser menos orgulhoso? Como é que faz isso? A gente vai e lixa o orgulho lá com alguma coisa, a gente vai tirar um pedaço? Não tem como fazer isso. Como é que a gente deixa de ser vaidoso? A gente vai começar a se vestir mal, andar sujo? Não. Até porque as roupas de Jesus eram sempre... Eu esqueci a palavra agora, só para não testar, mas tudo bem. Jesus andava bem. Vocês imaginem o seguinte: Jesus estava lá fazendo alguma coisa, chega Pedro para ele e fala assim: mestre. Aí Jesus fala assim: não queria isso, eu sou o mestre. Não estou tanto assim. Não, eu sou o mestre. Ele sempre se afirmou como tal. A postura dele era a postura de mestre. Então, muito obrigado. Então Jesus nos diz isso, que a evolução se processa pela prática do bem. Quem aqui já foi levar, por exemplo, mochila para homeless? Mochila com coisas para homeless, né? Quem é que aqui já foi levar sanduíche, iogurte para homeless? Né? Pois é, o que custa fazer isso? Nada, né? Custa um pouquinho, claro. Mas isso é a prática do bem. Obviamente que isso aí é uma coisa assim, que exige um pouco mais do que muitas vezes nós estamos dispostos a fazer. Mas quem é aqui que tem sempre paciência com o seu companheiro ou com a sua companheira? Nunca perde a cabeça. Pois é. A gente tem a oportunidade, a gente não precisa ir lá fora. A gente pode fazer dentro. Quem aqui se perdoa quando erra e entende que ainda está aprendendo e que não é ainda um super-herói? Porque a gente também acha que a gente não pode errar, né? Não, Jesus não é errado, eu também não posso, eu sou igual a ele. Não é isso? Então, a evolução se processa pela prática do bem. Tá? E amar o próximo como a vós mesmos. Alguém diz, está escrito aqui em algum lugar, sentir amor pelo próximo? Não. Está dizendo? Amar o próximo. Significa o seguinte, gente, ficar no sofá da sala, com a Netflix funcionando em frente a gente, pensando assim: estou sentindo amor pelo mundo. Não está. Não está assistindo Netflix. Amar o próximo é trabalhar pelo próximo. Como é que eu trabalho pelo próximo? Como é que eu trabalho pelo próximo? Alguém? Estando disponível para o próximo. Eu não preciso trabalhar pelo próximo. Né? Eu não preciso fazer alguma coisa que o outro pode fazer. Mas eu posso estar disponível. Não é só miserável que sofre. Vamos ver. O que está acontecendo no mundo hoje com a questão do suicídio? Quantas crianças cometem suicídio hoje? Crianças que têm uma vida financeira bastante tranquila, sem preocupações, tem o seu iPad, seu iPhone ou o seu Android, e ainda assim não se sentem
plenas, preenchidas, acabam cometendo suicídio. Então, a gente não precisa de recurso nenhum além da nossa disponibilidade para amar alguém. Está fazendo sentido? Ainda mais adiante, né, Jesus fala: não nos compete cessar os atos e intenções dos nossos semelhantes. Até o livre-arbítrio sendo respeitado aqui, Jesus já nesse recado, né? Eles se cuidarem intensamente de nós mesmos. Né? Onde é que está o foco, gente? Está no outro ou está na gente? Que quereis que eu faça. Que eu faça. Não é que eu sinta, não é que eu pense, é que eu faça. Considerando cada um será justiçado na pauta das suas próprias obras. Isso foi visto no estudo anterior a essa reflexão. Eu acho engraçado porque coincidência é tudo. Estava lá, está aqui, né? Mera coincidência. Bom, atitude mental de Paulo. Na época, então, ainda Saulo, né? O ponto de partida da história de Saulo, que veio a ser Paulo depois. Alguém não sabe o que significa Saulo? Qual o significado do nome Saulo? Grande. Alguém sabe o que significa Paulo? Pequeno. Até nisso existe eu acho que essa oportunidade de refletir sobre isso, né? Então, ponto de partida, para mim, essa frase aqui define a vida de Paulo de Tarso. Essa frase aqui pode definir a sua vida, como eu quero que defina a minha. Espero que faça sentido isso. Esse é o ponto de partida. E qual foi o ponto de chegada, né, da vida de Paulo? O resultado, né? No final, né? Isso, gente, tem um processo aqui, né? Isso aqui não foi no dia seguinte, não. Eu não fui dormir acordando assim, não, né? Depois de trabalhar uma vida inteira, meia vida inteira, né? Já não sou mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o que acontece aqui? O que Jesus disse pra gente? Renuncia-te a ti mesmo e me segue, não é isso? Tome a sua cruz e me segue. Né? Então, o que acontece? Ele aprendeu o que Cristo veio ensinar a gente. Ele aprendeu o que Jesus veio ensinar pra gente. E ele estava praticando isso, da maneira que ele podia. Ele se lamentou de não ter feito mais? Não. Porque ele entendeu que ele só podia fazer o que ele podia fazer. O que é isso? Humildade. Né? Humildade. Bom, a jornada de Paulo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Alguém aqui está desencarnado? Gente, a minha mediunidade é surda e muda. E cega. Então eu só vejo encarnado. Porque o que eu faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, o que me aborrece, isso eu faço. Isso não é o que a gente faz todo dia. Né? Você não pode, você tem que ser generoso. Né? Você tem que dividir, não divide. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Nós estamos aqui, os encarnados, e existe uma multidão incontável de desencarnados junto a gente. Quando a gente for para casa, alguns desencarnados estarão com a gente. Então eu vou contar outro segredo. Quando a gente está conversando com alguém e a gente mente, né, para não contrariar a pessoa, para não gerar um confronto, para não gerar um conflito, a gente está transmitindo o nosso verdadeiro pensamento. Então quem está em torno da gente percebe isso. Então a gente não consegue esconder nada de ninguém. Chato, né? Vamos lá. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Esse é o conflito, né? Eu estudo, eu entendo, mas eu ainda não quero fazer. Eu ainda estou em conflito comigo mesmo. E às vezes nem sabe o que fazer. Exatamente. Por quê? Porque ainda falta desenvolver. Então isso não tem problema. Não tem problema a gente ainda gostar
de fazer algumas coisas, tipo assim, de comer um pedaço maior do bolo, né? Não tem problema a gente ainda gostar disso. O problema é a gente querer continuar fazendo isso, porque a gente está marcando passo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Né? Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, existe a distinção aqui, né? A gente tem que lembrar sempre que nós temos, nós, espíritos imortais, e nós estamos encarnados. Então, nós sofremos a influência da matéria. Nós sofremos. Né? A questão, por exemplo, né? O instinto de conservação, ele torna uma questão muito importante nas nossas vidas como encarnados, que é a questão sexual. Também, outra questão, a questão da alimentação, que pode nos levar, por exemplo, à rua. Outra questão, a questão do quê? Da segurança material, que pode nos levar o quê? À avareza. Quantas questões a gente não pode desenvolver a partir do instinto de conservação, que é uma experiência que nós tivemos na matéria? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, refletimos e nos renovamos. Refletimos e nos renovamos. E vamos nos aperfeiçoando de acordo com a nossa capacidade, né? O nosso passo, vamos dizer assim, o nosso ritmo. Exatamente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Né? Então, tem até bem-aventurança aqui, né? Vamos lá. Né? Alegrai-vos na esperança, porque nós vamos um dia estarmos numa posição melhor do que estamos hoje. Sede paciente na tribulação. Paciência conosco, gente. Paciência conosco, não é paciência com o outro, não. Paciência conosco. Porque quando aquele personal trainer da paciência vem irritar a gente, né? A gente não tem que ter paciência com ele, a gente tem que ter paciência com a gente quando a gente não tiver paciência com ele. Né? E perseverar na oração. A oração, ela nos dá equilíbrio. Se a gente faz uma oração sincera, a gente traz o foco para dentro de nós. Né? A oração nos conecta com as instâncias superiores, não é isso? Nós vemos aí, já foi citado o Grande Luiz. Então existe eu não vou citar o livro, mas existe um livro que a oração de uma menina em sofrimento fez com que eu fosse mandado um resgate pelos aspectos superiores. Então está descrito. Quer dizer, a oração, ela nos dá o quê? Nos dá o centro, nos dá o foco. Só fazer um pouco de um comentário sobre isso? Claro. Que, por exemplo, quando a gente sabe, se a gente estuda espiritismo, a gente sabe na teoria, mas quando a gente tem um problema muito grande, a gente tem que trabalhar nisso. Não é fácil, assim, sentir esperança, ter paciência, né? Por isso que diz, perseverar em oração. A gente tem que trabalhar duro para conseguir um pouco de paz de espírito. Por isso que fala, perseverar, né? Tem que perseverar. E demora, não é? Vai demorar Isso é um Deus. processo. Então, Jesus, como Espírito que encarnou como Jesus, é o governador espiritual desse planeta, que existe há 4,5 bilhões de anos. Quer dizer, ele já era um Espírito Cristo, em condições de ser o governador espiritual do planeta, há 4,5 bilhões de anos. Os mundos que ele encarnou não existem mais. Tudo é reciclado, tudo ficou por cósmica, por outra coisa. Então, a gente ainda está, eu não me lembro se é Emmanuel que diz isso, que a gente diz que a gente disse numa situação qualquer, que nós estamos mais próximos do cavalo do que do arcanjo. Então a gente tem que ter paciência com a gente. A questão é ter paciência que a gente ainda não consegue. Mas a gente quer ou a gente não quer? Essa é a questão. O que quereis que eu faça? Ele respondeu. Amar-vos uns aos outros. Aí a gente não entendeu, muito resumido. Aí veio boas aventuranças, bem-aventuranças. A gente não entendeu, muito pouco. Então tá, o Novo Testamento, quatro livros, a gente não entendeu.
Espiritismo, o que falta para entender? Né? Não falta nada para entender. É a questão de querer fazer. Querer abrir mão de quem nós somos para virmos a ser quem nós podemos e deveríamos querer ser. Não é sem esforço, é com esforço. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Isso foi Paulo falando. Se ele acha que o alcançou, a gente está. Onde é que nós estamos? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, que é a perfeição, né? Ou a semi-perfeição, no caso. Né? Agora, como eu comentei, para mim, né, o que quereis que eu faça é a motivação. Mas o que sustentou Paulo? Né? O que sustentou ele? Para mim, né, depois de discutir assim, conversar, né, bastante tempo com uma pessoa que eu defendia, que olha, Paulo para mim é o que quereis que eu faça. Essa pessoa falava, não, Paulo para mim é amor. Então conversamos e para mim eu cheguei à conclusão de que, olha, o que define Paulo é o que quereis que eu faça. Mas quem sustentou Paulo foi o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa como o sino que tine. Gente, o sino, ele faz o barulho que ele tem, mas ele é oco, né? Ele só tem aquela parte de fora, aquela caixa, não tem nada dentro. Tá? É a minha interpretação do que quer dizer com isso. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Voltando, o que Jesus disse que a gente tem que fazer? Amai-vos uns aos outros. Né? Então, a minha primeira conclusão até agora, disso do que a gente está refletindo sobre aqui, é que nós estamos aqui para aprender a amar. Estou tentando lembrar o nome dele. Não consigo lembrar o nome dele, não consigo lembrar o nome do grupo. Vou cantar, vou falar, não, tenho pena de vocês. Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É para amar agora. Esse é o exercício que você tem que fazer. O Coríntios, né? Eu estava lendo que é a leitura mais feita em todos os casamentos. Mas veja só o quanto de divórcio na Terra. Não é? Então, porque a gente não entende. No meu casamento, a gente leu isso. E no entanto, assim, quando você está no relacionamento, se você persiste, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A história é diferente. Mas se não tiver esse contexto, a gente... Uma vez eu ouvi uma pessoa, não me lembro quem é, mas a frase me marcou muito. A pessoa fala assim, o que define se o casamento vai dar certo ou não é a vontade das pessoas que estão casadas, em que ele dê certo ou não. Porque se você casar com um espelho, nossa senhora, vai dar muita briga. Então não existe perfeição. É como o inglês fala, né? É para dançar o tango tem que ter dois. Exatamente, tem que ter dois. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá.
Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso é um recado muito bem dado. Vamos parar de criancice, vamos enfrentar os problemas, vamos parar de arrumar desculpa. Eu acho que essa é uma palmada, né? Que a gente leva para acordar, né? Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Pois agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E entre estes três, mas o maior destes é o amor. Tem mais, né? Vamos lá. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mas também não vale fazer eu perdoo, mas Deus é justo. Isso não vale, né? Perdoar é perdoar mesmo. E sobre tudo isso, revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, eu vou fazer um paralelo, vou me arriscar a fazer um comentário. O vínculo da perfeição. O que acontece com a gente quando a gente aprende a amar? A gente vai se encontrar num estágio depurado. É isso que a gente busca. É isso que a gente está aqui para fazer. É por isso que nós encarnamos e nos relacionamos em sociedade. Por isso que a gente não encarna e vai viver como ermitão. Não deveria. E como ermitão, como é que nós vamos praticar e aprender a amar? Para amar quem? Bom, eu teria mais para falar, mas eu só tenho 5 minutos. Vai ter um relógio aí atrás. Então eu queria mais ou menos dar um recado, talvez, do que para mim mudou, né, quando eu li o sacrifício, o testemunho de Paulo. Mudou que eu vi que é possível. Porque, Jesus viveu, trouxe o Evangelho, Jesus está muito longe. Jesus, para mim, sabe, é muito longe, é muito perfeito. Não consigo me relacionar, eu ia falar em inglês aqui, relate, né? Eu não consigo me ver em Jesus, porque ele é muito perfeito. Mas em Paulo eu consigo me ver. Porque Saulo fez uma série de coisas que eu faria. E Paulo fez uma série de coisas que eu quero fazer. Então, acho que a reflexão da noite, ou da tarde, para todo mundo, reflexão comigo, o que é isso que eu faço? O que você quer para você? O que eu quero para mim? Eu quero continuar errando os mesmos erros e esperando que o universo mude para que a minha lei seja a lei divina? O Haroldo, todo mundo sabe que é o Haroldo aqui. O Haroldo, no estudo do livro de Gênesis, ele fala, né, que o problema, né, começou quando a gente tirou Deus do centro e se colocou no centro. Então a gente quer que o universo revolva em torno de nós. Não vai dar, não vai acontecer. Né? Não. Posso tomar um segundo? Já que você tinha falado, a beleza desse livro, quando a gente chega no final, que ele fala, pergunta para ele o que ele quer, né? No coração dele sentiu de querer ver Abigail, né? Mas ele pediu para ver Jerusalém. Quando a gente vê quantas cidades ele passou, eu perguntei para mim mesma: eu já levei Jesus para o Açougue? Né? Ele foi em tantas cidades. Então, de onde eu venho, você pode parar um segundo. Às vezes as pessoas não estão precisando hoje de dinheiro, mas assim, de
Tem uma apresentação do Divaldo que ele estava num país da África que eu não sei qual é. Ele desceu para tomar café com as pessoas que estavam com ele, e daqui a pouco a Joana de Angeles aparece para ele e fala assim, dá um abraço, dá na ligação ali, dá um abraço nele. O que eu faço, né? Ele com aquele inglês dele, né? Fantástico. Eu acho que o país falava inglês. Aí ele pediu para o garçom trazer leite quente, porque ele ia tomar café com leite, colocando leite frio no café quente, foi a desculpa que ele arrumou. Aí o garçom foi lá, trouxe o leite quente, ele levantou e deu um abraço no garçom. Conclusão, o garçom tinha, se eu não me engano, câncer e ia cometer suicídio aquela noite. Não cometeu. Então, às vezes, o que a gente precisa não é dar o aporte financeiro, não é talvez levar comida, não estou dizendo que não precisa, não seja positivo, mas se disponibilizar. Essa é uma dificuldade, é muito fácil dar dinheiro. A gente vê um mendigo ali, pega uma libra, joga assim, sai, não quero ver, porque eu não quero lidar com essa realidade. O tempo, estar disponível. Estar disponível. Essa é a maior, eu acho que é a maior questão. É o maior desafio. Porque quando a gente se disponibiliza para servir o outro, aí estamos amando. Eu acho que essa é a grande lição. Você acredita que por um abraço você possa evitar o suicídio? Claro! Claro, por um bom dia, por um sorriso. Com um simples olhar. Você perceber, a pessoa perceber que não é invisível, você quebra, porque você vem naquele processo. Né? Vamos fazer assim, o trem vem lá de Edimburgo, tá vindo para cá, vai chegar aqui em St. Pancras. Aí eu vou 1 quilômetro antes da estação, eu vou 1 trilho. Não vai chegar. Então você quebra aquele pensamento. Você interrompe aquilo. É como a gente vem aqui andando numa direção, aí vem alguém e empurra a gente para cá e a gente muda a direção. Então eu acredito que é possível que a gente, com um gesto pequeno, a gente possa sim. Isso aí. Meu filho salvou o coleguinha dele com "eu te amo". Semana passada ele falou, eu vou me matar. Aí o meu filho chegou e falou, mamãe, o Matheus vai se matar, mamãe. Eu falei, Pedro, pode chamar os pais dele. Não, mamãe, os pais dele não escutam. Eu falei, Pedro, para agora. Faz uma cabeça com o seu amigo. Mentalize com o seu amigo. E converse com o seu amigo no privado, porque nós estamos aqui. Aí ele foi no privado e falou com o coleguinha, eu não disse. Mamãe, então eu vou fazer a cabeça com essa criança. Eu te amo. Salvou a vida do coleguinha. Um dos problemas que nós temos, né, na nossa sociedade hoje, que a gente só olha para dentro do telefone, é isso, é que a gente, o número de invisíveis cresce. Houve uma situação que eu fui almoçar num restaurante, e tem um buffet de salada, e quando eu estava lá pegando as coisas, veio o cozinheiro, o auxiliar de cozinha, para renovar, né? Eu completar. Eu virei para ele e falei assim, obrigado pelo teu trabalho. Aí, eu caminho assim, o que eu fiz de errado? Aí ele viu, pela primeira vez que alguém fala comigo. Então, mas é o que nós somos, é onde nós estamos. É onde nós estamos, mais próximo ao cavalo, ou do cavalo, do que do arcanjo. Não tem jeito, gente. A questão é, aceite-se como você é. Né? Que a gente se aceite como é, mas que não queremos ser como nós somos. Queremos que eu faça. Quer dizer, essa... Eu preciso de uma ajuda. Eu passei anos da minha vida sendo uma pessoa muito confrontativa. Se a pessoa dissesse para mim assim, eu gosto de amarelo, eu dizia, mas eu gosto de vermelho.
E eu fui por muitas vezes, vamos dizer assim, acusar, não é acusada a palavra, mas eu me vi muitas vezes, ao dizer a verdade, fazendo com que as pessoas se sentissem que eu havia dado um tiro nelas. Eu sofri muito, eu machuquei muitos alunos meus, muitos alunos. Porque os alunos chegavam e queriam ouvir que a resposta estava certa. E eu falava, não tá. Aqui está um problema aqui, um problema aqui, um problema aqui. Vários alunos e várias pessoas sofreram muito na minha vida. Muito. Eu queria dizer a verdade, mas ao dizer a verdade, eu de alguma forma colocava um peso tão grande na verdade, que eu descobri que eu ficava sendo cruel. E a crueldade foi me fazendo me sentir muito mal com ela, porque depois aquilo ficava dentro de mim. Né? Assim, ficava como se eu tivesse comido uma comida muito indigesta. Muito indigesta. Há alguns anos eu tenho optado por um caminho que é nunca dizer, porque hoje eu vou usar um exemplo de hoje de manhã. Hoje de manhã a Beth perguntou assim para mim, você dormiu bem? Se eu voltasse no passado, eu ia dizer não. Eu acordei um monte de vezes à noite, de pronto, assim, eu ia sair. E aí ela perguntou assim pra mim, você dormiu bem? Eu falei, dormi. Era uma verdade. Porque pela primeira vez eu levantei, bebi água, outra hora eu levantei, encostei as costas, mas eu dormi mais que todas as noites que eu vinha dormindo. Então, você dormiu bem? Dormi. Depois eu disse para ela, eu levantei para tomar um remédio, porque num determinado momento da noite, as minhas costas doeu. Mas eu comecei por esse caminho. Né? E eu não contei tudo para ela, porque teve um momento que ainda mesmo com a medicação, eu tentando segurar a medicação, eu dormi sentada. Mas foi esse o caminho que eu consegui fazer para eu ir trabalhando isso, que é muito dolorido, assim, porque esses dias que eu tenho pensado, e eu tenho uma aluna que me manda bom dia todo dia, e eu quase a matei. Eu quase a matei. Porque a hora que ela ia fazer supervisão, eu pegava o caso, eu ia linha por linha, dizendo tudo que não estava bem. Eu me arrependo disso, porque eu queria ensinar tudo. Então eu tinha um gosto pela quantidade, eu não sabia dosar, eu nunca soube dosar. Eu nunca soube dosar quantas horas trabalhar. Eu nunca soube dosar. A noção da quantidade, ela sempre foi tão forte em mim, que eu sempre achava que eu precisava fazer em quantidade e não em qualidade. Então, assim, quando você disse, hoje eu amo a verdade. É a coisa mais importante. Mas aprender a falar, né? Não é algo que eu saiba. E eu fiz esse exercício esses dias todos, de ir tentando dizer aos poucos, porque eu não sei dizer aos poucos. Eu gosto das frases curtas, assim, tá certo? Mas é sempre tempo da gente mudar, a gente aprender, né? Então, eu comecei a ler Paulo e voltei. E parei num determinado momento. Mas, É importante.
acho Temos que muito- interromper, depois a gente conversa melhor. Nós Tá. temos o Deixa eu só. nosso tratamento de passe agora. Por favor. Eu gostaria de desejar, então, que a paz de Jesus seja conosco.